Porque os empresários já receberam o dinheiro deles, né? O dinheiro deles está no bolso. E nós estamos aqui igual cachorro jogado. Nós não somos cachorro, não. Nós já pagamos a passagem adiantada. O dinheiro está no bolso deles. E tem outra coisa. O transporte está uma porcaria e ainda vão aumentar a passagem. Aonde nós vamos parar? Ok, obrigado pela sua participação. Tá aí, o clima aqui está bem tenso, como a gente pode observar aqui. Lutar por transporte público dentro da cidade, você está lutando por desenvolvimento social, você está lutando por justiça social, você está lutando por acesso à saúde, acesso à educação, acesso à cultura. Você não está lutando simplesmente por causa de 30 centavos na passagem, não. Você está lutando por um direito de ir e vir, o direito de mobilidade, o direito de estar na cidade, usar a cidade, o direito de usufruir a cidade. A princípio foi o chamado na internet mesmo, né, pro independente. E a gente começou a se organizar. Acho que a primeira reunião tinha umas 7 pessoas. Eu lembro das primeiras reuniões à frente, né? Eu fui na terceira, quando estava começando a formar a frente. Fui lá no... Acho que foi... fui lá na Casa do Estudante, né? A partir dessas reuniões se debateu a estrutura de funcionamento do transporte coletivo em Goiânia, as empresas que fazem parte, né? Como que faz o cálculo da tarifa. Porque todo ano tem um aumento programado da passagem, né? A galera já estava bem treinada, acostumada com isso. Desde 2006, 2007, 2008, já vinha um grupo aqui em Goiânia trabalhando com manifestações contra o aumento da passagem e tal. Porque nos outros anos a experiência que a gente tinha era que tinha um aumento, a gente começava a fazer manifestação, ia pra rua, fazia um barulho e tal, né? Incomodava bastante, tipo, as empresas, né? Parava o trânsito, mas não tinha, as manifestações elas não tinham um objetivo, né? Então acabava que cada manifestação que passava ia diminuindo a quantidade de pessoas até que chegava no ponto que o pessoal que organizava chegava à conclusão de que não tinha mais condições de ter manifestação e ficava por aquilo mesmo. Alguns grupos estudantis começaram a trocar conversas e marcar encontros para poder discutir uma frente que se levantaria para poder barrar essa passagem, uma tentativa de barrar a passagem, né? A greve foi primordial para pressionar os empresários a dar um reajuste maior para os motoristas. A greve, de certa forma, superou um pouco as diretrizes do sindicato, dos próprios sindicatos, então ela foi um pouco mais radicalizada do que esperava. A questão do aumento salarial dos motoristas, principalmente, que é a maior parte dos trabalhadores das empresas, ela faz parte do componente de reajuste tarifário. Então, no cálculo do aumento da tarifa, então, há a parte de aumento também do gasto, do custo com a folha de pagamento. Então, isso tem uma relação direta com o aumento da tarifa e tem uma relação direta também com a luta. Sempre tem uma tentativa dos empresários de criar uma oposição, né, entre os trabalhadores do transporte coletivo e dos usuários, né? Tipo, há uma reivindicação dos motoristas para o aumento salarial. Então coloca-se que, olha, deve aumentar a tarifa porque aumentou nossos gastos, né? Então, que cria essa antipatia, né? Uma aparente interesses antagônicos entre os motoristas e usuários, sendo que daí eles ficam isentos de questionar o lucro, né?
A primeira manifestação foi com o objetivo de levantar o problema do aumento da tarifa. A primeira manifestação ocorreu no dia 8 de maio e ela se concentrou no cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Anhanguera, um dos principais cruzamentos da cidade. No centro da cidade é o principal cruzamento. E para poder chamar a população a debater o tema, debater esse problema. De certa forma, as pessoas sentem geralmente só quando tem o anúncio da tarifa, então a gente quis adiantar isso. Foi na parte da manhã, e nesse ato específico, né, a gente pensou, a gente parou as principais avenidas de Goiânia, né, e reivindicamos a ida da CMTC, né, que supostamente fiscaliza o transporte público. Então era fechar lá, criar um fato político e criar um problema urbano ali naquele momento. As pessoas tomarem a rua, gerirem aquele espaço. Para quê? Para que um representante fosse lá, para que fosse apresentada a carta de reivindicação. O choque estava lá, estava todo mundo lá, toda a PM lá, mas, enfim, a população estava apoiando, todo mundo que estava na manifestação estava entendendo o que estava fazendo. E a gente deixou bem claro, né, que o objetivo era entregar essa carta, escutar, né, o que eles tinham para falar, pedir essa carta de reivindicações, né, que pedia o não aumento, a participação popular, né, na Câmara Deliberativa do Transporte. E então todo mundo ficou numa tensão, assim, de pô, então a gente não pode simplesmente chegar e bater, né? Todos os policiais, né, ficaram assim. A carta, estarei encaminhando ao presidente da CMTC, que irá repassar para a CDTC, que é a Câmara Deliberativa, que é onde tudo é deliberado. Eu acho que o ato de vocês já está feito, a publicidade está aí, já mostrou. Agora, vamos liberar, né, volte para a faculdade, vão assistir a aula de vocês, que o documento vai ser entregue. Muito obrigado e boa aula para vocês. A gente conseguiu entregar essa carta reivindicativa, né? Eu acho que isso já mostra o amadurecimento da luta, que era uma carta que reivindicava, para além só da não aumento da tarifa, né? Reivindicava também reuniões abertas na Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, né? Que é onde se delibera as questões mais relevantes do transporte, a divulgação da planilha de custos das empresas. Obviamente que isso não teve repercussão, né? Eles não aceitaram e nada mudou, mas em relação à instituição, mas isso para a luta é muito importante, que mostra uma disposição uma seriedade, uma disposição de construir uma luta concreta, uma luta responsável. Aí da segunda manifestação na Praça A, eu vi a ação lá da polícia, truculência e tal, teve até um evento lá que o policial socou um manifestante e tal. Aí a partir dessa manifestação que eu comecei a me inteirar mais. Alguns tentaram argumentar com a PM, mas a conversa foi recebida com violência. A gente foi de forma pacífica lá pro terminal, a gente pretendia fazer uma assembleia com quem tava dentro do terminal, e a polícia nem esperou a gente chegar no terminal, já começou a bater em todo mundo. E assim, não era uma questão de querer expulsar os manifestantes, só de dispersar. Era realmente de perseguir todo mundo. Tem até filmagem de pastor que tava no terminal, que apanhou da polícia, que teve o celular quebrado, de velhinha, que tomou bomba de gás lacrimogêneo. Enfim, eles estavam um pouco se importando se davam no terminal com um monte de gente, né? Eles desceram um cacete em todo mundo. Bora, bora. Tô filmando, para, tô filmando. Não, vem cá. Eles me bateu também. Fica de boa. A gente não pretendia de forma alguma qualquer violência, né, naquela manifestação. Era realmente buscar um diálogo com a população que estava nesse terminal, que é super movimentado aqui em Goiânia. Acabou não dando certo, né? Mas ao mesmo tempo acabou também respaldando os manifestantes, né? Porque, poxa, por que a polícia caiu em cima daquele jeito com um monte de estudante, né? A gente tinha conseguido naquele dia atrasar a reunião da CDTC, né? Que seria nessa reunião que seria deliberado o aumento. Então, eu acho que
se não me falha a memória, isso foi numa sexta-feira, eles adiaram essa reunião para uma terça-feira, né? Então, assim, já foi uma pequena vitória, né? Conseguido adiar essa reunião, que já mostrava a força que o movimento tinha, já na segunda manifestação. Então, bom, adiou a reunião, então a gente vai ter que estar lá pressionando, né? O motorista é nosso amigo! O empresário é que é nosso inimigo! O motorista é nosso amigo! O empresário é que é nosso inimigo! O motorista! O pessoal partiu da Praça Universitária, a gente se encontrou lá e partimos para a Praça Cívica. Que é onde está instalada a Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana e onde é a sede da CDTC, né, que é a Câmara Deliberativa, onde se decide. Iria ter uma reunião que iria decidir pelo aumento ou não da tarifa, fazer os cálculos. Então o objetivo político era pressionar para que essa reunião não ocorresse, ou que, se ela ocorresse, que tivesse a participação dos membros da frente, pelo menos para ouvir, saber qual que era a discussão que estava sendo feita lá. Mas é justamente para pressionar nos espaços decisivos, que são espaços não compostos por membros da população, somente por membros do governo estadual e governos municipais. Era 1 hora, se eu não me engano, essa manifestação, que durou a tarde inteira, até umas 5 e pouco, até que foi anunciado pelos jornais que o aumento tinha sido deliberado pela CDTC e aí, enfim, a gente percebeu que aquela mobilização toda na frente do Palácio não tinha adiantado de nada, né? Só que assim, infelizmente, né, nesse dia foi anunciado o aumento, e se não me engano já começou a valer já no outro dia, mas assim, foi uma mobilização bem importante, que eu acho que mostrou que essa tática de vencer a gente pelo cansaço, ela não funcionava, né? Foi a partir desse momento que a gente falou que, poxa, né, ninguém pode dizer que a gente já foi direto, enfim, radicalizando, né, porque não, a gente tentou de todas as formas legais, né, institucionais, burocráticas, barrar um aumento e não deu certo. Então, a partir desse momento que a população ficou realmente muito revoltada, porque já tinham acontecido várias manifestações para barrar esse aumento e não deu certo, né, o aumento aconteceu do mesmo jeito. Então, a partir desse momento mesmo que todo mundo se revoltou e falou, não, a única saída agora, né, é radicalizar, né? E foi a partir dessa aí que deu a minha participação assim, mais forte dentro da organização, comecei a participar da organização, ir nas reuniões abertas, foi a partir da terceira manifestação. Eu entrei em contato com o pessoal nessa terceira manifestação e eles me falaram que ia ter uma reunião aberta e tal, tudo mais, e eu fui conhecer, né? A reunião, ela foi no IFG. O pessoal se reuniu lá e começou a conversar, discutir a questão do transporte, como é que se organiza a manifestação e tal. Aí eu percebi que era um grupo bem plural, a galera que se respeitava, assim, tem as divergências ideológicas dentro do grupo, mas eu comecei a perceber que o pessoal debatia realmente, tinha um posicionamento de construir um movimento social, construir as manifestações a partir do diálogo, a partir da relação entre as partes, assim, de cada um tomar um posicionamento, cada um tomar uma tarefa, cada um tomar uma responsabilidade. Não, eu contrato o carro de som, a gente arrecada o dinheiro para poder fazer panfletagem. Então, assim, você chegava hoje, mas não importa se você chegou hoje ou se você está aqui 1 ano, assim. Então, você tem direito à voz, tem direito de se manifestar, de pegar tarefa, assim. Então, acho que isso é muito importante, que você já cria relações mais fortes entre as pessoas, uma relação de pertencimento mesmo, assim, ela se sente do grupo, ela é efetivamente do grupo. Apesar de eu ter algumas críticas, né, quanto ao processo que se deu depois, né, a própria, enfim, demora das reuniões, acabou
caindo no formato, né, mas isso bem depois. No início, as reuniões à frente, elas eram, assim, era uma coisa meio inédita, porque reunia todo mundo ali no mesmo espaço, conseguia ter acordo com essa questão do aumento, né. Porque quando você tem um movimento que se pauta numa organização linear, né, piramidal, assim, onde tem o chefe, o subchefe e tal, os outros comandados, você prende o cabeça do movimento, você acabou com o movimento. Tanto é que nas nossas manifestações a Polícia Militar ficava tentando eleger quem que era o líder, tentando prender quem que era o líder, buscando alguém que fosse o líder para poder boicotar as manifestações e a organização. Até mesmo a mídia, assim, né, não dá aquele destaque para alguém, não sabia exatamente como reagir, assim. Então, a polícia sempre, não, mas o que é liderança, assim? Não tem liderança. Então, você meio que desestrutura algo que está ali já meio cristalizado, né? Que você tem as lideranças ali, as direções. Então, quando você foge disso, você quebra o modo que eles estão acostumados a agir. Isso aqui não é só aqui em Goiânia, mas também os estudantes de Natal estão lutando pela revogação do aumento lá em Natal. Os estudantes de São Paulo hoje saíram às ruas nessa manhã, né, lutando contra o aumento da passagem. Em Teresina o aumento foi barato, em Porto Alegre. Então isso mostra que não existe uma lei natural, que as passagens têm sempre que aumentar. Elas também podem abaixar e até deixar de existir. A gente não tentou evitar o aumento só pelas manifestações. A gente também tentou as vias institucionais, né? Então a gente reclamou pro Procon, né? A gente fez audiência pública. E não representantes das empresas foram, e foi uma mulher que era uma técnica, então eles tentaram fazer um debate técnico, né? Sendo que é um debate político. Então, se eu tô falando a verdade, se vocês não quiserem ouvir, é mais um motivo da gente não melhorar o transporte. Olha, tem que unir todo mundo, o usuário tem que fazer fila, tem que respeitar o idoso, o usuário tem que comprar Citibais com antecedência, o usuário tem que respeitar o motorista como categoria sofrida. Na verdade, não é apenas os políticos, o poder público, mas são principalmente as empresas do transporte que a gente tem que responsabilizar, porque são elas que operam e são elas que lucram com isso, são elas que garantem. E se a gente não tem controle sobre elas, e a instituição fiscalizadora que a gente tem aqui, a CMTC, a gente percebe que ela tem uma plena identidade de interesses com as empresas. Ela sempre fala nós, tem que ajudar nós, as empresas do transporte coletivo, a gente tem que continuar lucrando. Como qualquer audiência pública, não tem efeito deliberativo, né? Mas serve para ter um espaço maior de ampliar o debate. E a partir disso, né, de todas as tentativas de diálogo, de medidas institucionais terem falhado, aí teve o ato no dia 28, né, de maio. Então, chamando todos para a manifestação amanhã, às 17 horas, na Praça Universitária, né? E o recado dos estudantes está dado, né? Se não dá, se não pode, já aumentou, para Não é uma luta para quem só tem anda de ônibus ou só para estudante. A nossa manifestação ela foi de noite, né? Foi a primeira que a gente fez, que foi às 5 horas da tarde que a gente marcou. E a gente foi pro terminal Praça da Bíblia, né? E foi depois de que já tinha acontecido o aumento, né? Então foi bem... o pessoal tava bem revoltado, né? A questão é que há uma diretriz das forças de segurança do Estado, pelo menos na cidade de Goiânia, de impedir que os manifestantes entrem ou cheguem perto dos terminais. Então o objetivo é eles jamais deixariam a gente entrar e nunca deixam entrar, e aquele dia não foi diferente. Só que eles estavam com um aparato repressivo muito grande. Chegou lá e se deparou com o terminal cercado por policiais, né? A gente, sem saber o que fazer, porque pretendia entrar no terminal, acabou, e eu acho até que foi uma falta de inteligência nossa, né? A gente acabou ficando parado na frente dos policiais, acho que, se não me engano, por uns 5, 10 minutos, né? E aí, nisso, alguém jogou uma pedra no policial, né? Uma pedra não, um coco, né? Não na cabeça de um policial, não era nem uma pedra, era um coco. E aí, pronto, isso foi o suficiente pra cavalaria vir pra cima e não dar mais trégua, né? Aí nessa todo mundo ser agredido e começar a pancadaria pra todo lado, teve gente que começou a tacar pedra em ônibus, aí o trem desandou. Cadê?
Civil mesmo, assim, que era muito insano. Você tinha as pessoas correndo desesperadas, né? Eu correndo também. Cavalaria, muita cavalaria correndo atrás, o choque. Então, assim, era um cenário de muita violência. E você tentava ir para onde não estava o foco, né? As pessoas se concentravam e lá também tinha os becos, as polícias cercando, subindo e descendo ruas que se encontravam. E além da presença de P2 também, que você estava correndo, às vezes achava que estava minimamente seguro, quando você via, tinha o P2 do nada que tentava prender alguém, assim, ou mesmo bater. Nessa eu fui detido. Aí, pra minha surpresa, eles não tinham nem algema pra poder algemar todo mundo que foi detido dentro do supermercado. Acho que foi umas 7, 8 pessoas detidas dentro do supermercado. Mais uns outros que eles recolheram na rua. Aí não tinha algema pra todo mundo, eles amarrou nós com a corda. Aí desceu umas 7, 8 pessoas, não me lembro muito bem, amarrada, com a polícia, a cavalaria, escoltando a gente, né? Tomando cavalo pra gente. Falando pra gente não correr, se a gente corresse era pior. Falando pra gente ficar quietinho. Aquela pressão psicológica básica, né? Aí nessa a gente chega no terminal, eles escoltando a gente e colocam a gente lá no meio do terminal, amarrado pra todo mundo ver. Aí a gente ficou lá uns 15 minutos lá amarrado, na vista de todo mundo que tava dentro do terminal, de todos os outros manifestantes. Terceiro. Felipe Borges. 14º. Bruno Borges. 15º. Hamilton Bento. Primeira noite, eles se aproximam e roubam a flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. A gente não quer só comida, a gente quer... A gente não quer só comida,